Uma alegria retornar a São José e partilhar com vocês estas reflexões a respeito do Evangelho nesta manhã de domingo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das curas de Jesus, dentro de uma visão médico-espírita, que é uma abordagem médico-psicológica, emocional, com os recursos que a doutrina espírita nos faculta. Muitos de nós viemos à casa espírita em busca de amparo para a nossa saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Saúde esta que nós já tivemos a oportunidade de refletir aqui com vocês no ano passado, quando falamos de cura e autocura, que significa um equilíbrio dinâmico, físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Ou seja, um equilíbrio dentro das várias áreas da vida que nos estão afeitas, e não somente um corpo ausente de expressão sintomática. Porque um corpo anestesiado, ele não representa um corpo sadio. Uma vida anestesiada não representa uma vida consciente, plena. A plenitude não vem do simples equilíbrio orgânico, vem da nossa conexão com a vida, com o existir, com o aqui e agora, com tudo aquilo que nos move. Porque a plenitude é o resultado natural da nossa conexão com o presente e com a realidade como ela é. A plenitude não depende de uma vida ausente de problemas, de uma vida ausente de desafios, de desconfortos, de lutas. Muito pelo contrário. Isso está presente em toda a nossa vida e estará sempre, desde o início da encarnação até o final dela. Quando nós vencemos uma etapa e um desafio, nós damos passaporte à vida para que nos ofereça desafio ainda maior. Porque é exatamente nas épocas de desafio que nós crescemos. Se nós olhamos os insetos, há uma imagem muito interessante que é o do crescimento corporal deles. Eles têm uma fase de crescimento e então aquela carapaça de quitina se endurece, mantendo estável o tamanho e a forma, e chega o tempo da muda ou da equídese, e então aquela carapaça de quitina se rompe, abrindo espaço novamente para que haja um novo crescimento corporal. E há então uma nova fase de estabilidade e um novo enrijecimento de uma nova carapaça para que ele possa seguir naquela nova fase até que vem novamente o rompimento e o crescimento. O mesmo se dá em nós, que também somos parte da natureza da mesma maneira. Nós crescemos em ciclos. Ciclos estes de desafio que levam a uma determinada estabilidade, mas que logo sucede-se uma nova crise que leva a um novo crescimento e então um novo ciclo de aprendizado e de ampliação de consciência. E é natural que assim seja para que nós estejamos sempre na condição daqueles que ampliam o pensamento, o sentimento e a expressão diante da vida a cada instante. Então a plenitude, ela não é resultado de uma vida perfeita dentro das nossas idealizações, ausente de desconforto, de conflitos. A plenitude, ela vem da nossa conexão com o presente, com a realidade como ela é, dentro daquilo que nos compete fazer em cada momento da existência. Então, ela é resultado da serenidade decorrente do centramento, da conexão consigo mesmo, da conexão com Deus em si, da conexão com a vida e, portanto, ela promove um movimento de expansão e um movimento de equilíbrio muito grande dentro de cada um de nós. Se nós olharmos a prática de Jesus, nós vamos ver que ele falava para o ser integral, destinado a desenvolver esta plenitude. Ele consolava o coração aflito e logo depois ele instruía. Nós vemos isso na estrutura do Sermão da Montanha, que está apresentado no início do Evangelho de Mateus. A primeira fala de Jesus quando sobe ao monte
são as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? A fala de consolo e de socorro para um povo sofrido. Porque aquele povo que estava no monte junto de Jesus, esperava há anos o Messias prometido. E então estava cheio do sofrimento, estava cheio da angústia, do peso, que vinha de séculos de herança, desde a escravidão do Egito até as novas gerações nascidas na terra prometida. E de repente chega Jesus para ser o Messias prometido no Velho Testamento, para libertar o povo do jugo, mas não do jugo da dominação romana, e sim do jugo da escravidão interna das ilusões da vida. E o primeiro movimento de Jesus é as bem-aventuranças. Consolo, consolação. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos e puros de coração. Bem-aventurados. Haroldo teve a ocasião de falar ontem aqui sobre as bem-aventuranças e vocês já estão expert nisso, não é verdade? Mas naquele momento, então, Jesus consola. Mas o que vem logo depois do consolo? Vem a instrução. Após o consolo, vem a orientação precisa para que cada indivíduo que ali estava desenvolvesse as potencialidades da alma. Então, logo depois das bem-aventuranças, Jesus começa a falar das potencialidades de cada um. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses, falava Jesus, repetindo as palavras do profeta Oséias. Então, naquele momento, Jesus resgatava ali a força do quê? Da potencialidade da alma, para educar aquele povo para o despertamento das virtudes, para o despertamento do belo e do bem dentro do coração. E com esse despertamento, encaminhá-los para a conquista da plenitude, da realização, que é fruto desta entrega consciente à vida, à lei de Deus, ao presente, dentro daquilo que cada um de nós deve cumprir na encarnação. Então Jesus falava para o coração. Jesus não dava atenção à personalidade. E na fala dele e nas suas pregações e nas suas práticas, nós vemos uma prática de saúde integral. Então, nós vamos seguir nesta manhã 5 curas específicas de Jesus. Buscando com estas 5 curas, fazer uma imagem geral do processo de cura que Jesus incentivava e incentiva a cada um de nós a conquistar. É preciso compreender que o espaço da casa espírita é o espaço essencialmente da educação espiritual. A casa espírita não se destina simplesmente ao consolo. A casa espírita não é um templo religioso que nós buscamos favores de um Deus caprichoso que nos agrada quando nós fazemos a sua vontade e nos pune quando nós descumprimos aquilo que seja os seus mandamentos. A casa espírita é um templo da vida. É um espaço onde a ciência e a filosofia espírita são estudadas e nos levam às consequências religiosas. Ou seja, nos leva à reconexão profunda e real com o Criador, porque nos dá a compreender a natureza da vida e a natureza de nós mesmos como parte integrante da criação divina. Portanto, nos ajuda a reconectar no coração com o Senhor. O templo espírita não é o templo da adoração externa, é o templo da construção da adoração interna, no verdadeiro templo que é o coração. É dentro de nós que esta postura de honra ao Criador, ela se manifesta. Então a casa espírita deve ser aquela que trabalha como Jesus trabalhava, ou seja, consolando o ser humano diante das suas dores, mas sobretudo expandindo a consciência para uma nova forma de pensar e uma nova forma de sentir. Assim, nós nos capacitamos a lidar e equacionar os problemas da vida, encontrando o sentido existencial, encontrando a profundidade da beleza da vida e do existir. Narra o Evangelho que Jesus, certo dia, acompanhado de uma grande multidão, passava pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó, no Evangelho, é um símbolo das questões materiais. Jerusalém é um símbolo das coisas santas. Na parábola
do Bom Samaritano, nós vemos a simbologia clara destas duas cidades, quando o Evangelho nos narra que aquele homem, descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado no caminho e deixado desfalecido no solo. Naquele movimento, o samaritano fazia o quê? Descia das altas esferas da reflexão e da vivência evangelizada para o espaço da materialidade ou da vivência material do mundo desconectada das forças espirituais. Neste movimento de descida vibratória, ele é assaltado e desfalecido. Ou seja, fale no processo de seguir no seu caminho e seguir no seu autoencontro existencial. Então, a cidade de Jericó, ela é um símbolo da materialidade, das questões materiais. Jesus, então, passando por ela, é seguido por uma grande multidão, uma multidão de aflitos que se acotovelava ao seu redor. Todos queriam um pouquinho de Jesus, mas nem todos tinham a atenção do Mestre. É que Jesus não perdia o tempo com aqueles que não estavam prontos para ser curados. Ele não jogava a pérola aos porcos. Certo que fazia as pregações públicas, que todos tinham acesso, mas dava atenção individualizada somente àqueles que se capacitaram pelo seu trabalho interno a um novo estado de consciência em que cada um se colocava na condição exata para a cura. Tanto era assim que quando curava ele dizia: vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Ou seja, você conseguiu se capacitar a um outro patamar. O que eu lhe forneci foi o recurso adequado para que você conectasse com aquilo que estava pronto dentro de você. Então Jesus passando, acompanhado por uma grande multidão, todos queriam a sua atenção. E narra o Evangelho que lá havia um cego, por nome Bartimeu, que significa o filho de Timeu, que estava à margem do caminho. E Bartimeu era um mendigo. E ele ali estava nas suas atividades diárias. Ouvindo que Jesus passava, ele começa a clamar em altas vozes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu é um símbolo da mendicância da alma. Porque o que é um mendigo? O mendigo é aquele que em qualquer esfera necessita do auxílio alheio. Não consegue subsistir, não consegue prover as suas necessidades, não consegue um espaço de dignidade na vida enquanto oportunidade e, portanto, necessita depender do quê? Da compaixão, da piedade alheia que lhe dê algo de que ele necessita ou deseja. Então, o mendigo Bartimeu, que é cego espiritual, é um cego na sua capacidade de enxergar as suas potencialidades, é uma representação das nossas mendicâncias. Aquelas que nós trazemos no íntimo, a carência afetiva, que é a mendicância do afeto do outro, a carência das potencialidades da alma, as virtudes que tantas vezes nós deixamos apenas como em semente, a carência da compreensão e do entendimento da vida, que nos dê uma análise mais ampliada das circunstâncias, tudo aquilo que nos coloca no estado de dependência do outro. Quantas pessoas acreditam que a sua felicidade vai vir de fora para dentro? Quando tiver aquela pessoa, aquele relacionamento, aquela situação econômica, e vai colocando condições. Quando e se? Quando e se é um ótimo recurso para adiar a felicidade. Quanto mais quandos e quanto mais sis nós colocamos na vida, menos nós olhamos para o presente e menos nós despertamos as nossas possibilidades. É uma boa forma de adiar os movimentos que precisamos fazer dentro do coração. É uma boa forma de não conectar com o trabalho que necessitamos fazer de autoencontro, de autossuperação e de educação pessoal dentro da alma. Se isto acontecer, então eu farei. Quando isto acontecer, e assim vamos adiando. E a vida vai passando. Se vocês observarem as pessoas que realizam, são as mais ocupadas. São aquelas que não colocam nem quando nem se. Elas simplesmente olham para o que é necessário ser feito.
olham para a necessidade da alma, olham para a necessidade social, olham para o seu entorno e realizam. Como realizam? No esforço, no sacrifício, na renúncia, na doação. E quanto mais fazem, mais se realizam. E interessante, disse que Jesus, quando quer dar uma tarefa, procura os mais ocupados. Porque sabe que estes são capazes de realizar. Aqueles que pouco fazem, muito criticam e pouco realizam. Haroldo costuma chamar isso, gosto muito dessa frase dele, ele costuma chamar isso dos críticos de pijama. Aqueles que ficam dentro de casa de pijama criticando a ação alheia. Não fazem nada de útil para a vida, mas criticam a atitude do outro. Devia ter feito dessa maneira. Olha, mas não é assim que é adequado fazer. Mas o centro devia funcionar desta e daquela forma. Mas a atividade devia ser assim. Mas pegar a mão na massa, colocar a mão na charrua, não colocam. São os críticos de pijama. Cheios de quando e de si. Os estados de mendicância da alma, que não realizam e não movimentam. Mas quando o espírito se coloca neste estado de negação, que é um estado de não reconhecimento das potencialidades da alma e das responsabilidades pessoais, chega uma hora que satura. Satura do sofrimento, satura da angústia, satura do vazio, satura de tudo aquilo que é consequente ao não despertar das potências. Então, aquele momento de Bartimeu é a representação simbólica disto. Quando ele ouve Jesus passar, a sua alma saturada da negação começa a clamar em altas vozes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clama cada vez mais alto. E o que faz Jesus? Ouve-lhe do meio da multidão. Imagina, gente, que Jesus está ali, aqui bem no meio da gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, pedindo a atenção dele. Aquele vozerio todo. Bartimeu está lá, no cantinho. E ele começa a clamar. E Jesus ouve-lhe. Por que Jesus lhe ouve? Porque a vibração que Bartimeu emite toca o coração de Jesus, mostrando que aquele ali está pronto para receber algo. E então os evangelistas, os apóstolos que acompanhavam Jesus, que estavam mandando Bartimeu calar a boca, porque ele estava incomodando, ouvem de Jesus a fala: chame-o. Olha que interessante a postura pedagógica do Cristo. Jesus está no meio da multidão. Bartimeu é cego e clama e quer a atenção dele. Se fosse você, Jesus, o que você faria? Ia lá, não ia? Eu também. Saía do meio da multidão e ia buscar aquele que está sofrendo, que é cego e que tem dificuldade. É isso que Jesus faz? Não. Jesus fica quietinho no meio da multidão e somente chama-o. Por quê? Porque Jesus não comunga da ideia de que Bartimeu é um incapaz. Jesus não olha para a falência momentânea das forças e das possibilidades. Jesus olha para o Filho de Deus que está ali, por detrás daquela máscara. E então ele diz para ele: venha, como a dizer, você tem capacidade. E o evangelista Marcos narra isso com extrema beleza. Ele diz que Bartimeu, lançando de si a capa, levanta e vai ter com Jesus. Ora, que é a capa? Para que serve uma capa? Para nos esconder, para nos encobrir, para nos proteger, não é? Então a capa é uma representação simbólica de tudo aquilo que escondia Bartimeu, de todas as defesas psicológicas que ele utilizava para não se mostrar para a vida, para não ser si mesmo. Porque, afinal de contas, aqueles que entram em estado de mendicância aprendem a se comportar de maneira a induzir a dó e a piedade do outro. E com isso negam a sua maneira natural e original de ser. Quando Bartimeu lança a capa, ele resgata a sua naturalidade e a sua originalidade, a sua espontaneidade. Por quê? Porque para se apresentar diante de Deus, nenhum de nós precisa de máscaras. Deus nos conhece pelo nome, sabe-nos da maneira mais profunda, conhece-nos na particularidade mais íntima. Diz o Sermão da Montanha que não cai uma folha do céu sem que Deus o saiba. Que até o cabelo das nossas cabeças está contado. E acho que nesse caso era bullying comigo que Jesus estava fazendo. O que estava dizendo então o Evangelho? Que
Deus nos conhece na intimidade mais profunda. Então, para se apresentar diante de Deus, é necessário desnudar-se, dizer, eis-me aqui, Senhor. Desnudar-se de uma maneira tal que você se mostre diante da fonte de todo amor, com a coragem de um filho de Deus que é incondicionalmente amado, que não recebe críticas nem julgamento do Pai, porque isso não faz parte da divindade, mas que é olhado com profundo e incondicional amor, na certeza de que aquele que nos olha, que nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nós trazemos dentro de nós esta fonte. Então, apresentar-se diante de Deus é desnudar-se de toda máscara, de todo convencionalismo, de toda ritualística, de tudo aquilo externo que disseram-nos que devemos fazer para estar com Deus. Mas tu, quando orares, disse Jesus, entra para a tua casa e, fechando a tua porta, ora em secreto, e o teu Pai, em oculto, te responderá. O que o Evangelho está dizendo? Intimidade com Deus. Intimidade pressupõe relação, pressupõe uma confiança, uma fiança conjunta, pressupõe entrega, pressupõe que você olha para a fonte como recurso e sabedoria, mas olha para você como espelho desta fonte, porque traz em si a intimidade do próprio Pai na sua figura de criatura. Então você se entrega, seja nas falências da força dizendo, guia-me, Senhor, sustenta-me, Senhor, seja na inspiração pedindo, orienta-me, Senhor, diz-me os caminhos necessários. Bartimeu lança de si a capa, enfrenta a multidão. Qual multidão Bartimeu enfrenta? A multidão dos seus medos, da sua baixa autoestima, da sua menos-valia, a multidão dos olhares críticos dos apóstolos e de todos aqueles que não lhe davam valor, a multidão de todos que não reconheciam a sua dignidade. Ele enfrenta porque o seu olho está fixo no Pai que o ama. Quando nós olhamos para o Deus de amor que nos criou, nós seguimos firmes na vida, sem nos incomodar com a opinião alheia, sem deixar que ela nos doa tanto na intimidade da alma. Quando olhamos para o amor do Pai, que nos ama de forma incondicional, nós seguimos para realizar aquilo que nos compete na vida, sem paralisar-nos por aquilo que está ao nosso redor. Então Bartimeu enfrenta a multidão. Quando está diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta muito estranha, porque Jesus de vez em quando era estranho, né? Então Jesus vira para ele e diz assim, Jesus não foi crucificado à toa. Foi crucificado porque mereceu. Jesus contestava os ritos da época, contestava a forma da religiosidade, não é? Contestava a tradição para mostrar uma forma melhor, mas era contestadora. Ele fez cura no dia de sábado, que não era possível. Ele fez o que não podia. Então Jesus, para aquela sociedade, era estranho. Na hora que ele vai para o madeiro, ele vai com justiça. Justiça de quê? Da época. Mas com extremo sacrifício, porque estava apresentando uma lei nova. Então, naquele momento, Jesus faz uma pergunta estranha. Ele chama Bartimeu, Bartimeu chega até ele e ele vira para Bartimeu e diz, que queres que eu te faça? Ora, Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? Jesus não sabia o que Bartimeu era? Jesus não sabia o que ele tinha para oferecer? Sabia. Mas naquele momento, aquela pergunta aparentemente estranha representa a divina pedagogia do Cristo, dizendo para Bartimeu assim, em outras palavras, eu sei o que tenho para oferecer, eu sei o que você precisa, mas dentro do que eu tenho para oferecer, o que você precisa, o que você quer receber. Porque você só vai receber na medida daquilo que você estiver capacitado. Eu tenho infinitamente para dar, mas você precisa saber aquilo que quer. Então, naquele momento, Jesus desperta a consciência de Bartimeu. Chama-o à responsabilidade. Porque Jesus poderia dar-lhe gratuitamente, mas se ele assim o fizesse, novamente o trataria como mendigo. Jesus não o trata como mendigo. Jesus o trata como ser responsável, capaz. Que queres, Bartimeu? O que você quer fazer na vida? Aonde você quer chegar? Qual é a tua visão? O que você quer conquistar? Qual é a tua necessidade de alma? Aonde você quer ir? Ora, nós sabemos que uma nau no oceano, se não tiver bússola, ela roda em círculos, porque os ventos levam para todo lado. Então é preciso ter foco, é preciso saber o que se quer alcançar, é preciso saber aonde se quer chegar dentro da vida.
Assim, naquele momento, Bartimeu, olhando para si, numa introspecção muito sadia, ele olha e diz para Jesus: Ah, Senhor, que eu veja. É uma resposta sábia. Porque enxergar é patrimônio fisiológico. Enxergam todos aqueles cuja retina é impressionada pela luz, e dali nasce um impulso que segue pelo nervo óptico até a região occipital cerebral, aonde vai ser interpretada e nas conexões com as diversas áreas vai ser significada. Isto é enxergar. É processo fisiológico, orgânico. Mas ver é o processo da alma. Ver aquele que, enxergando, confere sentido e significado profundo àquilo que enxerga. E, portanto, dá um direcionamento para a sua vida. Quantos enxergam sem ver? Quantos olham sem conseguir apreender o conteúdo de uma experiência, de uma relação, do evangelho, de uma oportunidade, de uma advertência, de uma prova, de uma luta, de um dissabor? Jesus diz: tenhais ouvidos de ouvir e olhos de ver. Entrai numa introspecção sadia do centramento que te mostre aquilo que é o sentido e o significado profundo da experiência. Então, naquele momento, Bartimeu pede o que é essencial. Então, os seus olhos são reabilitados e a sua alma recebe um impulso autocurativo naquele momento. Mas logo depois nós vamos ver Jesus entrando no templo e visitando um homem que estava no alpendre, que ficava ao lago de um tanque, chamado Piscina de Betesda, ou Piscina de Betsaida. Esta piscina era um tanque dentro do templo de Jerusalém, que tinha propriedades miraculosas, assim se acreditava. Dizia-se que de tempos em tempos vinha um anjo, balançava as águas, e o primeiro que ali se atirasse era curado das suas enfermidades. De tal maneira que uma tal enormidade de enfermos ficava nos alpendres ao redor deste tanque, aguardando a oportunidade de ser curado. Estes representam aqueles que esperam a cura exterior. Acham que dependem de algo e que disputam uns com os outros a oportunidade da cura. A cura não é patrimônio de nenhuma disputa relacional. Nós não necessitamos disputar com ninguém na vida para alcançar aquilo que nos é próprio, aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é devido. Cada um alcança o que precisa no tempo certo, na hora exata, de acordo com aquilo que merece ou que precisa na existência. Então Jesus, em uma nova postura terapêutica, adianta-se e vai ter com um homem. E diz a ele: queres ficar são? Veja a postura de Jesus, que singular. Bartimeu tem que clamar no meio da multidão. Esse é procurado pessoalmente por Jesus. De outras feitas, o enfermo tem que ser descido no meio da casa pela claraboia. Cada hora um processo terapêutico distinto. Naquele momento, Jesus vira para o homem e diz: queres ficar são? Olha que pergunta estranha também. O homem está no alpendre, está esperando o anjo balançar a água para se jogar. E Jesus chega para ele e pergunta se ele quer saúde? É a mesma coisa de ver uma pessoa na fila de consulta e chegar para ela e dizer: queres consulta? É estranho, não é? Mas não é. Na verdade, o pedagogo divino está dizendo assim para aquela pessoa: você está pronto para a saúde? Porque é necessário estar pronto para a saúde. Muitas vezes a doença é a muleta psicológica que nós utilizamos para nos impedir de fazer os movimentos necessários. Muitas vezes a doença é a máscara atrás da qual nós nos defendemos para não assumir as responsabilidades. Muitas vezes a doença é um instrumento de acusação que nós utilizamos para ofender aqueles que estão na nossa vida como parceiros e que nós atribuímos responsabilidade pelas nossas vivências. Às vezes a doença é o esconderijo aonde nós nos refugiamos para não lidar com as dores profundas que estão dentro de nós. Então Jesus está perguntando para ele: está pronto para a saúde? Queres ficar são? E o homem responde: Senhor, mas tão logo vem o anjo e balança as águas, outro se joga antes de mim.
E então Jesus ignora aquela fala vitimista do homem, que na verdade está dizendo para ele: eu não posso ficar são, porque eu não tenho como me jogar nas águas. Então, se ele não tem como se jogar nas águas, o que ele está fazendo ali? Se outro se lança antes dele, o que ele está fazendo no alpendre? Ele está vivendo a escravidão do processo da enfermidade. Ele está vivendo oculto na sua doença, para não fazer o movimento necessário. Mas, de certa forma, já estava maduro, porque Jesus, ignorando isso, diz a ele: levanta, toma tua cama e anda. Olha que fala significativa. Imediatamente, os membros daquele homem que era paralítico, e estava sob um catre havia 28 anos, imediatamente os membros dele são reabilitados. Ele passa a caminhar junto de Jesus. Vejam que significativo. Por que Jesus falou com ele: levanta, toma tua cama e anda? Por que Jesus mandou ele tomar a cama? Porque a cama era o patrimônio da sua experiência. Por 28 anos ele estava ali, crescendo, dormindo sobre aquela cama. Significa que ali estava tudo de que ele tinha como experiência. Então Jesus diz para ele: levanta e leva contigo a tua experiência. Logo depois diz o evangelista que Jesus encontra este homem no templo e diz para ele: eis que já está são, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Vejam que interessante. O espírito Joseph Gleber nos diz que saúde é a real conexão criatura-criador. O que é o templo? É o lugar aonde nós adoramos a Deus, não é? Então, Jesus encontra aquele homem no templo adorando a Deus, em espírito e verdade, dentro do seu coração. Então, na hora que Jesus vê aquele homem reconectado ao Pai, momentaneamente, no coração, ele diz: eis que já está são. Mas como explica o espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, a saúde é um estado passageiro e temporário dentro do atual nível evolutivo que nós nos encontramos. Porque nós estamos sempre desafiados por outras circunstâncias que nos alteram o panorama. Então, Jesus diz para ele: eis que já está são, no entanto, não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Que é pecado, gente? Pecado é uma palavra utilizada por Jesus, que traduzida do hebraico para o grego, deu a palavra amartia, com H. Amartia, no seu sentido literal, significa errar o alvo, passar ao lado. Então, pecar é errar o alvo. Qual que é o alvo da vida? Nós estamos aqui para quê? É uma pergunta. Para os encarnados. Para adquirir experiência. Adquirir experiência para quê? Para evoluir. Evoluir para quê? Evoluir para quê, gente? Chegar à perfeição? Isto. Chegar à perfeição relativa para quê? O que vocês querem da vida? Isto. Ser feliz. Evoluir, crescer, progredir são instrumentos que nos levam ao quê? À felicidade plena, que Jesus diz que não é desse mundo. Porque nós vamos chegar lá, não é? Ainda falta alguns milênios para a gente ser espírito puro. Quer dizer, nós de Belo Horizonte, talvez de São José de Rio Preto, falta só algumas centenas de anos, né? Está mais perto. Mas o grande objetivo, o grande alvo da vida é ser feliz. E qual é o grande instrumento para ser feliz? Como é que chama? Vontade. A vontade ativa, um movimento. Fé e... O que é a essência da vida? Amor, gente. O amor, não é? Então, a felicidade é utilizar da instrumentação do amor para chegar à plenitude íntima. Então, acertar o alvo é amar. Acertar o alvo é amar na medida das nossas possibilidades. Então, quando Jesus diz, não peques mais, ele está dizendo, não erre o alvo. Ou seja, não tornes a afastar-se do amor
para que não te suceda algo pior, ou seja, para que a vida não te traga instrumentos pedagógicos distintos, diferentes, modificados. Então Jesus está dizendo para aquele homem, ama agora que você está conectado no Criador, na medida das suas possibilidades, porque outros desafios virão. Mas ama agora dentro daquilo que te for possível. Então o que Jesus está dizendo, na verdade, para aquele homem é, caminha com as tuas pernas, pelos caminhos do amor. Então o olhar curado de Bartimeu, que enxerga a vida e vê o sentido da vida, agora caminha nas pernas do paralítico da piscina de Betesda para a integração no amor. Mas nós vamos ver Jesus também passando e um grupo de 10 leprosos se aproxima de Jesus. Eram os Hansenianos, doença que na época não tinha cura. Então aqueles que eram afetados pelo mal de Hansen, ou a chamada lepra, eram proscritos da sociedade. Eles iam para um vale, chamado o Vale dos Imundos, ou Vale dos Leprosos, aonde ficavam vivendo apenas com aqueles que estavam ao seu lado como iguais. Ali, eles conviviam. Então, os leprosos da época estavam sempre afastados. Então, eles não ousam chegar perto de Jesus. Eles simplesmente falam de longe para o Cristo, Senhor, se quiseres, podes limpar-nos. E Jesus manda que eles vão e se apresentem ao sacerdote. E no caminho, enquanto eles vão, as suas feridas se curam. Por que Jesus manda que eles se apresentem ao sacerdote? Porque dizia a lei mosaica que se alguém fosse curado ou fosse limpo, deveria se apresentar ao sacerdote para o sacerdote atestar a cura ou a limpeza e ele pudesse ser reinserido na sociedade. Então, o que é a lepra? A lepra é uma doença infecciosa, bacteriana, que hoje tem cura, tem tratamento antibiótico, mas que na época não tinha, não se conheciam os micro-organismos. E esta doença afeta a pele, as cartilagens, não é? E afeta o sistema nervoso, de tal maneira que tira a sensibilidade do indivíduo. Então ele pode se queimar porque perde a sensibilidade, a transmissão da dor, pode ter a ponta dos dedos, do nariz, deteriorada porque tem a deterioração das pontas. Então é uma doença que afeta a pele ou sistema cutâneo e sistema nervoso. O que é a pele? A pele é aquilo que nos dá limite. É aquilo que fala onde nós terminamos e onde começa o mundo. É a nossa fonte de sensibilidade. É onde a gente sente a existência. É onde nós temos as fontes de tato, pressão, calor, de temperatura, de várias coisas, não é? Nós temos os receptores na pele que comunicam ao sistema nervoso, que é um transmissor e executor de informações, aquilo tudo de que nós necessitamos. Então, o adoecimento da pele é um adoecimento da sensibilidade. O adoecimento do sistema nervoso é um adoecimento da nossa estrutura. Vejam o que Jesus faz nesta cura. Ele cura os leprosos, mandando se apresentarem ao sacerdote. O que Jesus quer com isso? Quer que aqueles homens sejam reinseridos na sociedade. Quer que eles tenham direito de pertencer. Por quê? Porque Jesus é um praticante pleno das leis divinas. E a lei divina vibra a reconciliação. Não há exclusão dentro da lei divina. Todos que têm direito a pertencer, pertencem. Nada pode ser excluído. Todos têm um lugar no coração de Deus. Todo movimento de exclusão é um movimento que nos afasta da conexão com a lei de Deus. Todo movimento de violência aos direitos do outro é um movimento que nos aparta da consciência da lei divina. A lei divina vibra e vive na força da inclusão do direito de pertencer. Então Jesus manda que aqueles homens se reinsiram na sociedade. Mas se reinsiram como? Com sensibilidade, com a cura do seu sentir. Porque o sistema nervoso é um campo das sensações que estão conectadas ao sentimento. Então vocês vejam que o olhar curado em Bartimeu, que enxerga a vida, caminha nas pernas do paralítico da piscina de Betesda para se inserir com amor aonde?
na sociedade, aonde todos têm direito de pertencer. Jesus manda que esta inserção social seja uma inserção de transformação. Ora, o verdadeiro espírita não se conhece por saber de cor o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos seus esforços por modificar a sua vida, por quanto entrega o seu coração ao Senhor, por quanto faz da sua alma o templo aonde adora ao Pai, pelo número de aflitos a que leve consolo, pelo número de pessoas a que conforte, por todos aqueles a que leva lenitivo. Reconhece-se o espírita verdadeiro pela sua vivência cristã legítima. Então, quando a vida nos dá um olhar, nos pede ação, caminhar em direção à vida, mas caminhar em direção à sociedade da qual nós fazemos parte. Ontem eu via um vídeo muito lindo na internet e com alegria eu via um projeto de amor que se chama, em espanhol, Proyecto Amor en Acción, que está no YouTube. E vocês podem conhecer. E com muita alegria eu via que este projeto, Amor em Ação, era realizado por uma companheira espírita que eu conheço de Barcelona. E, na verdade, este projeto é um projeto de levar comida aos desabrigados de Barcelona, que ela mobilizou um grupo para fazer cozinhar nas doações que recebem na porta do supermercado e levar àqueles que estão nas ruas, hoje que a Espanha está sofrendo um grande desemprego. E isso me encheu de alegria, porque é uma pessoa tímida, é uma evangelizadora do Centro Espírita que, às vezes que estive fazendo palestra no grupo dela em Barcelona, estava sempre humilde, sincera, simples ali no canto. E no vídeo eu pude ver a imensidão do trabalho de amor que executa. Este o verdadeiro espírita. O espírita não é aquele que brilha nas tribunas, não é aquele que aparece nos jornais, não é aquele cujos nomes são aplaudidos e incensados, porque aqueles que estamos divulgadores da espíritas, nada mais somos do que tão necessitados quanto qualquer um de vocês, muitas vezes muito mais, porque estamos na tarefa de falar ouvindo a todo tempo para não nos esquecermos. O verdadeiro espírita não se reconhece pelo brilho do mundo, se reconhece pelas ações silenciosas cristãs que transformam a vida daqueles que estão ao redor, por aqueles que levam consolo, por aqueles que levam lenitivo. E o maior dentro do centro espírita não é aquele que está nos cargos de direção, é aquele que mais ama, é aquele que mais serve, é aquele que é o maior cristão. Por isso disse Jesus que escolher aquele que está à minha direita ou à minha esquerda não me cabe. Isto é para aqueles que estão na sintonia do belo e do bem. Então, os leprosos são uma representação da cura, da sensibilidade da alma. Mas Jesus também segue o seu caminho. E vamos encontrá-lo na cidade de Gadara, encontrando aquele que ficou conhecido como o endemoniado gadareno. Um homem que estava sob o processo que Kardec classifica em O Livro dos Médiuns como um processo de subjugação, em que a vontade do indivíduo vai sendo cedida para outrem, de tal maneira que aquela vontade externa passa a dominar e a conduzir a vontade do próprio indivíduo, seja de maneira moral ou de forma física. Ali estava um homem que estava subjugado por um grande número de espíritos. E Jesus se aproxima dele e pergunta-lhe o nome. E ele diz, o nosso nome é Legião, porque somos muitos. Era uma falange de espíritos. E então aqueles espíritos pedem que Jesus não os moleste, mas que os deixe ali. E Jesus os retira daquela possessão, como Kardec mais tarde vai explicar na Revista Espírita, e afasta o processo obsessivo. Que é o processo obsessivo, senão a perda da vontade pessoal? Senão um momento em que nós cedemos o nosso livre-arbítrio para o comando do outro, através da afinidade, da sintonia, em que nós vamos cedendo a nossa vontade, deixando que outros vão nos conduzindo. Quando Jesus reabilita um endemoniado gadareno, está restituindo a liberdade de ser e de existir. Consequentemente, está convidando ao retomar o livre-arbítrio livre
dos julgos e das amarras que o constringiam. Quantas vezes nós estamos subjugados por aqueles que convivem conosco no dia a dia? Quantas vezes fazemos a vontade, não a nossa, mas daqueles que estão ao nosso redor? Quantas pessoas têm dificuldade de ter identidade e vontade própria, porque cumprem aquilo que o marido, que a esposa, que o pai, que a mãe, que o outro quer ver para si? Quantos buscam o centro espírita e os templos religiosos na busca dos dogmas que são as verdades prontas para seguir, sem que precise refletir ou ser senhor de si mesmo? Quantos estão projetados fora sem assumir a vida nas suas próprias mãos? Quando Jesus cura o endemoniado gadareno, que somos todos nós, pois uma parcela de cada um de nós é também endemoniada. Também temos a sombra em nós, que são os demônios não vistos, não encarados, não admitidos. Quando Jesus os cura, cura também a nós, restituindo a liberdade de ser e agir, existir e realizar. Então o olhar curado em Bartimeu enxerga a vida que caminha pelas pernas do paralítico da piscina para os caminhos do amor, que se reinsere na sociedade com sensibilidade e atividade social e, sobretudo, com liberdade de ser si mesmo e agir como um filho de Deus. Mas, finalmente, vamos ver Jesus entrando no templo num dia de sábado, transgressor que era, e então havia ali um homem com a mão mirrada. E Jesus olhando para ele e dizendo, não é justo curar no dia de sábado? Ele diz ao homem, abre a tua mão. Ora, o homem estava no templo. O templo é o lugar da conexão. Então ali estava o homem conectado com a vida, conectado com Deus, conectado com o amor. Quando assim estamos, a vida nos convida a fazer aquilo que é o grande sentido da existência. Nos convida a servir, a estender as mãos para o nosso próximo, a sair do egoísmo pessoal e a estender a mão para aquele que está ao lado. Pois o adoecimento mental muito frequentemente aparece naqueles que muito exigem da vida sem nada dar em troca. Naqueles que tudo querem receber sem ofertar. Lembro-me, pessoalmente, de um dia em que o Espírito Dias da Cruz chegou para mim de forma muito carinhosa e como um pai espiritual me disse, meu filho, agora é hora de deixar de ser pesado à vida. É hora de servir. As tuas necessidades básicas já foram satisfeitas. Agora é hora de você colocar a sua mão no trabalho. É hora de esquecer-se de si mesmo. É hora de não fazer uma lista de novas necessidades, mas de olhar para dentro de si e perguntar a si mesmo, que tens a oferecer à vida? É hora de servir, meu filho. É hora de deixar de ser pesado. Quantos de nós somos pesados à existência? Quantos de nós exigimos que a vida nos dê, e nos dê infinitamente, e nos dê sem cessar, e nos dê sem parar? Quantas vezes nós pedimos à vida que nos atenda e vamos mudando somente de necessidade, enquanto Jesus nos convida a amar e a servir, esquecendo-nos de nós mesmos. Sair do centro das nossas necessidades para olhar para as nossas potencialidades. Ao invés de ver o que nos falta, ver o que falta na vida do próximo que nós podemos ofertar. Quanto nós podemos dedicar? Um pouco de voluntariado, uma mão estendida, um afeto, uma palavra amiga, uma gentileza, um silêncio, uma voz que console, que cante no ouvido do outro a mensagem do Evangelho de esperança e de consolo que Jesus tem para oferecer. Quando o olhar está curado e enxergamos a vida, caminhamos pelos caminhos do amor, com sensibilidade para sentir a vida e nos inserirmos na sociedade, com liberdade para sermos nós mesmos, filhos de Deus, mas sobretudo com espírito de amor e serviço para estender a mão ao próximo e dizer, vamos juntos, curemo-nos juntos, sirvamos juntos, amemos juntos, recebamos as bênçãos de Deus em conjunto. A cura proposta por Jesus é a cura da alma. O Espiritismo não tem o objetivo de curar o corpo físico. Isto acontece quando a vida, em recurso de misericórdia, nos oferta alívio para as nossas provas. No entanto, o objetivo do Espiritismo é consolar a nossa alma, é curar a alma, dando sentido à nossa existência, fazendo-nos compreender o porquê e o para quê da vida,
e libertando-nos das prisões do materialismo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, de tudo aquilo que nos afasta da sintonia com a lei de Deus. Pois quando estamos na sintonia com o Pai, quando abrimos a nossa vida para amar e para servir, a vida se converte em múltiplas bênçãos, porque Deus, generoso como é, distribui aos seus filhos com multiplicação, a cada um segundo as suas obras, mas com misericórdia. E então a semente às vezes dá 30, às vezes dá 60, às vezes dá 100 por um, mas cada um recebe centuplicado aquilo de que recebe. Aprendamos, pois, a entrar para dentro da nossa alma, a calar as vozes da exigência, a calar a voz da queixa e da lamentação improdutiva, a fazer silêncio nas nossas necessidades, para olhar para a nossa alma, para a nossa potencialidade, sem dó, sem autopiedade, sem vitimismo, sem comiseração pessoal, sem acreditar que somos mendigos, mas vendo o Filho de Deus, amado, infinito, fonte de amor que somos, e olhando para esta fonte perguntar a Deus: Senhor, que queres que eu faça? Eis-me aqui, usa-me a mim. Faz de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Aonde haja ódio, que eu leve o amor. Aonde haja ofensa, que eu leve o perdão. Aonde haja dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Em toda parte que eu seja um instrumento do teu amor. E que eu não viva cercado das minhas aparentes necessidades, mas que o meu coração se encha de gratidão pelas tuas concessões, pelas tuas benesses, pela tua infinita misericórdia, e que assim, grato e reconhecido, eu possa servir-te, Senhor, na obra que é tua, conforme seja da tua vontade, e o mais se fará por acréscimo de misericórdia. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe.